Boa noite, queridos amigos e amigas, pessoal do Instagram, pessoal do Periscope. Resolvi abrir essa live agora para a gente bater um papo mais descontraído, porque faz tempo que a gente não conversa e eu estava com saudade de vocês. Por isso que eu abri essa live para a gente bater um papo rápido. Muita gente sempre pede para eu comentar coisas, atividades em relação à minha rotina de delegado. Então essa live ela vai servir para eu comentar com vocês sobre um caso concreto que aconteceu recentemente no meu plantão. Desde já, quero deixar bem claro que a live de hoje ela não tem como objetivo discutir questões políticas, ela não tem como objetivo defender A ou B. É uma live imparcial. É uma live que tem como objetivo falar sobre o Brasil, sobre justiça, e não sobre o candidato A ou B. Então eu peço a todos vocês respeito em relação às ideias expostas e principalmente em relação aos colegas que estão participando dessa live. Sem baixaria, para não ter que bloquear ninguém, tá bom? Pessoal, é o seguinte, no meu último plantão noturno, chegou um caso lá na delegacia bastante emblemático, que mexeu muito comigo. A polícia militar apresentou um homem que teria agredido a irmã e a mãe. Ouvi todas as partes, como sempre faço, para formar o meu juízo, para formar a minha convicção em relação à ocorrência. E fiquei sabendo que esse homem tem 41 anos. 41. Ele mora junto com a mãe, que é uma pessoa idosa, com 64 anos de idade. Ele não trabalha. A própria mãe falou que ele não gosta de trabalhar, que ele não quer encontrar um emprego. Além de não trabalhar e além de morar na casa da mãe, aos 41 anos, ele colocou também as filhas para morar junto com ele. Então a mãe dele sustenta ele, o filho, e também as netas. Além disso, ele pede dinheiro para a mãe. Pede dinheiro para a mãe para comprar álcool, bebida alcoólica e maconha. Então ele pede dinheiro para a mãe para consumir essas coisas. Como se já não bastasse todo esse cenário, esse homem, entre aspas, ele ainda costuma brigar com a mãe dele com frequência, xingando ela de vários nomes, inclusive de vagabunda. Quando eu ouvi isso, eu não aguentei. Vagabunda, uma senhora de 64 anos que passou a vida inteira trabalhando, que sustenta ele até hoje, inclusive as filhas dele, ele chama de vagabunda. E essa versão foi passada pela própria mãe e confirmada pela filha, pela irmã dele. Falou que já empurrou a mãe, já segurou a mãe, já apertou a mãe, ou seja, já praticou tanto agressões verbais como agressões físicas contra a mãe dele. E nesse dia do meu plantão, ele começou a discutir com a mãe, começou a xingar ela, sua vagabunda, se você chamar aquela outra vagabunda que é sua filha, eu vou quebrar ela no meio e quebro você também no meio. Então ele também ameaçou a mãe. Aí a irmã dele, diante desse cenário, não aguentou e foi lá proteger a mãe. O que ele fez? Pegou o cabo de vassoura e tacou na cabeça da irmã. A irmã ficou com um galo na cabeça. Vejam, uma ocorrência estarrecedora. Uma ocorrência, pessoal, que ela representa dois dos maiores problemas do Brasil.
Primeiro problema que essa ocorrência retrata. Depois, no final, eu falo qual que foi o desfecho, o que aconteceu. Primeiro problema que essa ocorrência retrata, problema a nível de Brasil, é a inversão de valores. Eu até fiz uma postagem no Instagram sobre isso e comentei que provavelmente alguém ia falar que a culpa é da mãe. Não sei que milagre que aconteceu, que eu não li em nenhum comentário que a culpa é da mãe. Porque quase sempre as pessoas falam, a culpa é dos pais. O pai não educou direito, a mãe não educou direito. Pessoal, a meu ver, esse argumento precisa ser revisto. A gente não pode sempre jogar a culpa nos pais. Obviamente, em alguns casos, os pais acabam falhando na educação por dar maus costumes para os filhos, por agradar demais, por não impor limites. Então, em algumas situações, a gente pode até pensar que houve uma falha no processo de educação. Agora, querer sempre jogar a culpa nos pais, isso é inaceitável. Fica parecendo que os filhos são marionetes, autômatos. Fica parecendo que os filhos não têm personalidade própria. Fica parecendo que os filhos não têm livre-arbítrio. Lembram da escola clássica de Beccaria, do livre-arbítrio como base da conduta humana? Então é necessário tomar muito cuidado em relação a jogar tudo para os pais. E os filhos que recebem tudo de bom e saem por aí praticando crimes? Como afirmar que a culpa é dos pais? Quantos e quantos playboys sem vergonha, safados, vagabundos, que os pais dão de tudo, que os pais pagam a faculdade e esses vagabundos vão alimentar o tráfico? Quantos e quantos? Filhinho de papai, filhinho de mamãe, que tem o carro, que tem o apartamento, que não põe a mão no bolso, que dorme o dia inteiro e vai lá sustentar o tráfico, suja as mãos de sangue, porque está financiando o tráfico. E esses aí? Os pais dão de tudo. Por que eles foram para o crime? Por que eles sustentam o tráfico? E tem bastante, hein? Tem bastante playboyzinho, patizinha, que é vagabundo, vagabunda, que os pais dão de tudo. Os pais deram amor, os pais dão educação, e eles vão lá delinquir. Enchem a cara, saem por aí, matam pessoas, depois da balada, porque são inconscientes. Então, tomem cuidado, pessoal. Tomem cuidado. Eu estou falando com base em experiências próprias. São vários anos já lidando com os mais diversos tipos de ocorrência. O que vocês estão ouvindo aqui não é achismo, é empirismo, são experiências, são ocorrências que eu presidi, que eu presido. Então é necessário tomar muito cuidado com essa questão relacionada aos pais. Tem filho que tem de tudo e mesmo assim vai lá e apronta. Então, tomemos muito cuidado ao jogar a culpa para os pais. Então, notaram a inversão de valores? O rapaz com 41 anos tem de tudo. Outra coisa, ultimamente, a culpa nunca é do culpado. Por isso que eu abri essa live, para a gente falar um pouco de vida, de justiça. Já repararam que atualmente, quase nunca, a culpa é do culpado? Ultimamente, a culpa é de todo mundo, menos do culpado. A culpa é da sociedade, que não oferece condições favoráveis. Aí pega um favelado que consegue se formar, que consegue passar em concurso. Por que ele conseguiu? A culpa é dos pais que não educam. Por que tem bandido que foi educado, que recebeu o amor dos pais e virou bandido? São muitas perguntas que as pessoas não conseguem responder. Ela foi estuprada porque ela estava com saia, porque ela estava de roupa curta.
A mulher, ela pode andar pelada na rua, não tem que ser estuprada, ponto e acabou. Ninguém tem o direito de ir lá cometer um ato sexual com ela contra a vontade dela. Ah, ele foi roubado porque ele estava de relógio. Quem mandou ele sair com relógio na rua? A gente está com essa mania de ficar procurando culpados. O culpado é o criminoso, o vagabundo, o safado que viola a lei. Ele que é o culpado. Então, no Brasil hoje, isso está insuportável, essa inversão de valores. Está insuportável. Começa a contaminar, começa a deixar a gente sem rumo. Há uma alienação, pessoal. E as pessoas não estudam, elas ficam por aí repetindo o que elas ouvem. Por isso que é importante estudar criminologia. Para entender o livre-arbítrio lá da escola clássica. Para lembrar que até Lombroso, com as teses dele, não estão totalmente fora da realidade. No caso dos psicopatas, por exemplo, há estudos que falam que o psicopata ele já nasce psicopata. Ou seja, lembram da ideia do criminoso nato? Então, por isso que é importante estudar criminologia. Mesma coisa em relação à pobreza, como a pobreza sendo a grande vilã, sendo a grande responsável pelos crimes. Não que ela não contribua, ela contribui. Mas quem estudou criminologia vai lembrar das ideias da associação diferencial de Sutherland. E ele dizia, se a pobreza fosse a grande causa da criminalidade, nós não teríamos os crimes de colarinho branco. Só, entenderam? Então por isso que é importante a gente estudar bastante as causas do problema. E são várias as teorias que contribuem para a gente entender o crime e as suas causas. A própria teoria da anomia de Merton, que fala sobre a frustração, é o caso de muitos dos bandidos. Eles se frustram, eles não querem adotar um meio adequado para conseguir as metas culturais e eles buscam um caminho mais fácil. Dá muito trabalho estudar, dá muito trabalho trabalhar. Eu quero ficar rico de forma fácil, então eu vou lá roubar um banco. Teoria da anomia. Anomia. Subcultura delinquente. Lembra da subcultura delinquente? Desenvolvida por Cohen? Que fala que muitos dos crimes não têm uma motivação. É a ideia da não utilidade. A pessoa furta um tênis que ela não vai usar. Muitos dos crimes têm a questão da malícia. A pessoa pratica o crime pela maldade, pela malícia, porque ela sente prazer ao furtar a vítima. Ela não está furtando porque ela tem necessidade. Ela furta pela malícia, pelo prazer em prejudicar a vítima. Então, por isso que é importante a gente estudar a questão da criminologia. Sempre ouço muita gente falando, porque falta escola, porque falta educação, porque falta trabalho. É óbvio que falta. É óbvio que esses elementos precisam de mais atenção. É óbvio que investimentos nessas áreas vão contribuir para o combate ao crime. Mas não basta só isso. Não basta. Quer um exemplo? Já peguei várias vezes, traficante chega lá na delegacia no meu plantão, eu pergunto para ele, mas por que você foi traficar? Ah, doutor, sabe como é, né? Trabalhar de segunda a sábado para ganhar um salário mínimo? Ah, não vale, né? Mais fácil fazer minhas correrias aí. Levantar de segunda a sábado, 8 da manhã, a trabalhar até as 18 da noite. Nossa, não compensa para ganhar nem R$1.000. Aí eu pergunto, e você ganha quanto no tráfico? Cada um responde uma coisa, mas em média, dá para tirar aí uns R$200 por dia. R$200, se ele trabalhar 30 dias, quanto que não dá? Entenderam? Então, será que o problema é a falta de educação? Será que o problema é a falta de emprego? Será que esse é o problema? Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: o buraco é muito mais embaixo. É óbvio que a gente tem que lutar para aumentar a educação,
a gente tem que lutar para aumentar as vagas de trabalho, para aumentar o lazer, para aumentar a cultura. Isso tudo é fundamental. Mas só isso não vai resolver. Porque há problemas muito mais profundos que as pessoas não costumam discutir, porque elas não têm respostas, porque elas não têm argumentos, porque elas não têm vivência. Uma coisa é o mundo belo, utópico da academia, dos gabinetes com ar-condicionado. Outra coisa é a realidade nua e crua. Por isso que a delegacia, os plantões, a carreira de delegado de polícia, ela é muito rica na parte do desenvolvimento humano, porque você passa a ter uma outra visão sobre os problemas, porque na delegacia você conhece as várias mazelas que assolam a sociedade. É na delegacia que você tem contato direto com o crime, que você ouve as vítimas, as testemunhas, no calor dos fatos. Então tem muitos pensadores aí que nunca pisaram nas delegacias, que querem discutir segurança pública, mas não têm vivência, que querem criar teorias, mas não têm prática. Então, muito cuidado com o que vocês encontram por aí. É muito fácil ficar falando de teses, falando de soluções, quando a gente não conhece os problemas, quando a gente nunca pisou na rua, quando a gente nunca encarou um plantão. Aí é fácil falar. Aí é fácil, você só monta aquele discurso bonito, saúde, educação, cultura e tá tudo resolvido. Não é bem assim. Não é bem assim. Outra coisa, pessoal, enquanto o direito penal for um meio de controle social, ele precisa ser rigoroso e eficiente. Não há outra alternativa. Há um certo preconceito quando a gente fala em endurecimento das penas. Ah, populista! Ah, demagogo! Ah, radical! Extremista! Ora, o direito penal, por mais que ele seja ruim, nós não encontramos ainda uma outra solução. É o que nós temos. Ele é um mal necessário. Não há outro meio de controle social mais eficaz. Ou alguém acha que se adotar o abolicionismo, a sociedade vai durar? Não tem como abolir o direito penal. Não nessa fase da sociedade. Não nessa fase de evolução do ser humano. Não tem como abolir. Então, enquanto o direito penal existir, ele tem que ser eficiente. Porque se ele não for eficiente, ele não vai coibir a prática de crimes. Se ele não for eficiente, ele não vai impedir a prática de crimes, ele não vai punir, ele não vai impedir a reincidência, ele não vai cumprir as suas funções positiva, negativa, prevenção geral, prevenção especial. Então tem que parar com esse papo de sempre achar que não precisa aumentar a pena, não precisa mexer no direito penal. Claro que precisa. Beccaria já falava lá no século XVIII. O que importa é a certeza de punição. E para que haja certeza de punição, o sistema tem que ser eficiente. Ele tem que gerar intimidação para o criminoso em potencial. Ele precisa saber que se ele delinquir, ele vai ser preso. Então, sim, o direito penal precisa ser rigoroso, sim, pessoal. Será que vai adiantar a gente ficar só no paz e amor? Não vai resolver. Tem bandido, tem criminoso que não adianta o diálogo. Ele só conhece a força do Estado. Não adianta ficar soltando pombinha branca, ficar colocando o John Lennon, não adianta. Tem criminoso que é safado, que é mau, que é ruim. E muita gente não conhece esse tipo de criminoso, que mata por matar, que sente prazer em matar. Não conhece. Como que esse cara vai mudar só com conversa, só com diálogo? Isso é, pessoal, isso é um absurdo.
Todo dia saindo no jornal, na televisão. Pessoa sai para passear na rua. Hoje mesmo eu vi aqui, coitado do garoto, estava com a namorada na rua. Passaram lá os vagabundos, lá mataram ele para pegar a bicicleta. E foram embora, antes de ir embora, deram mais 3 tiros no coitado do menino. Pessoa sai para trabalhar, para passear e não volta para casa. Uma carnificina, um banho de sangue. O Brasil, para quem não sabe, segundo estudos, é o país mais violento do século XXI. Mais violento do século XXI. Fica em primeiro lugar no ranking mundial. Ranking mundial. Deixa a Síria para trás, que é um país que está em guerra. E a gente parece que está acostumado com tudo isso. As pessoas estão perdendo a sensibilidade, a humanidade. Você vê essa notícia, você fala, mais um. Não era para ser mais um. Era para ser um absurdo para todos nós. Era para ter indignação, era para ter comoção nacional. Nos Estados Unidos, o diretor do Tropa de Elite, o Padilha, ele falou uma vez. Aqui no Brasil virou normal. Parece que é igual tomar banho. É normal. Pessoa sai na esquina, toma um tiro de fuzil. Virou algo normal. Tiroteios diários no Rio de Janeiro, normal. Latrocínios diários, normal. Padilha falou assim, ó. Padilha falou, lá nos Estados Unidos, se alguém tomar uma facada, a cidade para perseguir e capturar o responsável pela facada. Uma facada, a cidade para. Aqui no Brasil virou normal. Virou normal. Quantos morreram hoje? 7. Vários feminicídios no final de semana. Mulher que tomou tiro no rosto e morreu. Mulher que foi queimada. A gente não... mais uma. Vocês perceberam que está faltando sensibilidade? Está faltando indignação. A gente sai para fazer manifestação, porque aumentou o valor do passe, porque aumentou 5 centavos, 10 centavos. Mas até hoje eu não vi nenhuma manifestação para defender a vida. Mais de 60 mil assassinatos por ano. 60 mil. E tá tudo certo. Então, pessoal, o buraco é bem mais embaixo, O Brasil, infelizmente, vem sofrendo com muitos problemas graves, seríssimos. As vítimas são esquecidas, a sociedade vem sendo esquecida, esse garantismo hiperbólico monocular também está acabando com o Brasil. Esse garantismo hiperbólico monocular, que só enxerga os direitos dos criminosos, que não enxerga os direitos das vítimas e da sociedade. Nós precisamos do garantismo integral, que respeita os criminosos e que se preocupa também com as vítimas e com as suas famílias. É disso que nós precisamos. As pessoas não falam das vítimas, das suas famílias. Fica tudo por isso mesmo, ó. Tudo por isso mesmo. Governantes corruptos, safados, que enchem um bolso e matam milhares de pessoas por aí. Tiram dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública. Safados, empresários gananciosos que estão afundando o Brasil. Isso tudo é inversão de valores. Isso tudo é inversão de valores. Vamos lutar contra essa inversão de valores. Vamos lutar. Não precisa ser A ou B. A nossa bandeira tem que ser o Brasil. O Brasil agora, ele está dividido. Uns são político A, outros são político B. Eles estão se matando, os grupos. E estão se matando de verdade. Isso não vai levar a lugar nenhum.
A eleição já está decidida. Nós precisamos lutar pelo Brasil. Eu vejo muita gente brigando, perdendo amizade, se matando. O meu é melhor que o seu. O meu é maior que o seu. E ninguém fala de proposta. Vocês estão vendo nas redes sociais discussão de propostas? Eu não estou vendo. Ah, o meu é melhor que o seu. Ah, não sei o quê. Esquerda, direita, para cima, para baixo, para frente, para trás. Uns termos imbecis. Não precisa falar direção. Se é esquerda, se é direita, se é ultra, não sei o quê. Vai para PQP. O que importa é o que está sendo discutido para o Brasil. O que importa é o Brasil. É discutir propostas. O que importa é o Brasil. Estamos perdendo, sim, os nossos valores. O voto já fala, é vontade. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Quer votar? Que vote para quem quiser votar. A gente pode criticar, discutir, mas não ficar se matando, xingando, falando mal dos nordestinos. Não pode isso. O nordestino vota em quem ele quiser. Um povo bom, do bem. Eu não concordo com algumas opções que São Paulo fez. Não concordo com algumas. Com alguns políticos que São Paulo elegeu. E nem por isso eu vou ficar metendo pau nos paulistas. A gente pode falar de uma forma ampla. O brasileiro tem que votar de forma consciente e tal. Mas não ficar crucificando um povo, uma região. Sabe, pessoal, tá ficando chato. Facebook, já repararam? O Facebook virou um mar de tristeza. Uma briga, nossa, horrível. Eu nem acesso muito mais o Facebook. Toda hora lá, todo mundo virou militante. Para, você não tem que ficar tatuando candidato no seu braço. Não, você tem que, é o Brasil que você tem que buscar. Falar de justiça, de vida, de direitos. O candidato vai ser eleito, vai esquecer de você. Não vai nem saber que você existe. Vota com consciência, escolhe, tenta escolher bem, porque às vezes não tem opção. Quase sempre não tem opção. Mas não fica nesse fanatismo não, de querer, nossa, não sei o quê, como se fossem deuses, como se fossem, sabe? É a mesma novela desde 1500. Depois nem vão saber que você existe. É Brasil, coração Brasil, tatuagem Brasil. Senão vocês vão virar, senão as pessoas começam a virar fanáticas. É um fanatismo. Não pode ser fanático. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter razão. E vocês perceberam que nós estamos numa fronteira muito delicada? De um lado, nós precisamos endurecer o tratamento para diminuir a criminalidade. Esse é um lado da fronteira. Do outro lado da fronteira, nós temos a ditadura, a arbitrariedade, o fanatismo, a intolerância, o ódio. Estão aí vários exemplos que marcaram a história do mundo. Hitler, Mussolini, entre outros. Perceberam que a linha é tênue? Nós precisamos aumentar o rigor, precisamos lutar, precisamos aumentar o rigor, mas a linha é tênue, a fronteira é tênue. Porque é um passo para você cair no campo do ódio, da intolerância, do extremismo. Eu estava vendo um documentário do Holocausto. Espero que aquilo nunca mais se repita em nenhuma época da humanidade. Quem não viu, precisa ver. Milhões de pessoas sendo mortas, assassinadas. O esqueleto aparecendo em razão da magreza. Que aquilo nunca mais se repita na história da humanidade. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque o ser humano, pessoal, ele tem uma maldade que desconhece limites. Então pensem nisso. A linha é muito
tênue entre o aumento do rigor e o extremismo, o ódio, a intolerância. É muito tênue. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então, o primeiro ponto desse caso concreto que eu passei para vocês é esse. É a questão da inversão de valores. O segundo ponto desse caso concreto do plantão, que eu quero passar para vocês, diz respeito à violência doméstica. Pessoal, a violência doméstica é uma bandeira que eu tenho defendido muito, porque o Brasil está entre os 5 países mais perigosos para as mulheres viverem. Sim, mulherada, infelizmente, Eliana, Eleonora, Kelzinha, infelizmente, vocês estão em um dos 5 países mais perigosos do mundo. É muita coisa. 50 mil estupros por ano, milhares de feminicídios. O Brasil virou um paraíso para quem gosta de maltratar, de matar, de lesionar mulheres. O Brasil virou um paraíso para os homens covardes, infelizes, frustrados e fracassados. Infelizmente. Infelizmente. A mulher é vista como objeto. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Você não pode se separar de mim. Eu sou seu amo. Eu sou o seu dono. Virou objeto. O homem quer mandar na mulher. Não pode vestir isso, não pode vestir aquilo. Rede social tem que ser compartilhada. Celular seu eu tenho que ver, tenho que ter acesso à senha. A mulher está perdendo a sua individualidade, a sua privacidade, a sua intimidade. E se você se separar de mim, eu vou te matar. Se não ficar comigo, não fica com mais ninguém. Aí o vagabundo bate, ele coloca a culpa na bebida. Ai, doutor, quando ele não bebe, ele é bom, mas quando ele bebe, a bebida só desencadeia o que a pessoa já tem dentro dela. A bebida é usada como desculpa, a bebida, a droga. Então esse machismo que está enraizado na sociedade vem dilacerando inúmeras mulheres. Vários pais que ficam sem as suas filhas. Vários filhos que ficam sem as suas mães. E o amor de mãe, na minha visão, é o maior exemplo de amor do mundo, é o amor de mãe. Os filhos ficam sem as mães. Porque um desgraçado, um ordinário, foi lá e matou. E está virando coisa comum. Mata com facada, mata com estrangulamento, mata com arma de fogo. A mulher está virando um animal doméstico para o homem. E a mulher é muito melhor que os homens. As mulheres são muito melhores do que nós homens. São mais equilibradas, são sensíveis, são justas. A maior parte delas são muito melhores do que os homens. Por isso que vem ganhando espaço na sociedade. O lugar da mulher é onde ela quiser. Ninguém tem o direito de falar o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, esse cenário é muito triste, pessoal. Esse cenário da violência contra as mulheres é estarrecedor. Estarrecedor. Nós precisamos lutar contra isso. Precisamos denunciar. Se vocês conhecem casos de violência doméstica, denunciem. Denunciem. É ação penal pública incondicionada. Qualquer do povo pode denunciar. E se vocês são autoridades, façam valer o cargo de vocês. Rigor total contra a violência doméstica. Se são aspirantes, se querem ser delegados, delegadas, juízas, promotores, promotoras, lutem futuramente contra esse mal, porque isso é um câncer que está devorando a sociedade.
Mulheres, tomem cuidado com ficantes, companheiros, namorados, maridos. Tomem cuidado. Se perceberem que é coisa ruim, afastem logo. Procurem uma delegacia. Não deixem passar. Vocês não podem se acostumar com agressões. Isso não é comum. Isso não deve ser comum. Perdeu o respeito uma vez, perdeu para sempre. Não se sujeitem a certas coisas. Esses vagabundos, covardes, precisam ser presos para eles aprenderem. Eles não entendem a linguagem civilizada. Tem que prender para aprender. Onde já se viu? Você acha que o homem tem que receber a educação de que não pode bater em mulher? Vejam que absurdo! Eu tenho que falar para o homem que ele não pode bater numa mulher? Ah, pessoal, desculpa, mas isso para mim não existe. Ó, filho, você não pode bater na menininha ali porque você é homem, ela é mulher. Você não pode bater na sua mulher. Você não pode matar ela. Pessoal, isso não tem que ser falado. Isso é direito natural. Isso é o óbvio do óbvio. Então, é vergonhoso, é muito triste, é muito revoltante isso. Não aceitem. Não acostumem. Isso não é normal. Isso não é normal. Não é normal. Existem relacionamentos abusivos que consomem, que escravizam, que deixam marcas indeléveis na alma da mulher. Então, não pode ser normal. Não é para ser normal. Coloquem as coisas nos seus devidos lugares. Perdeu o respeito uma vez, não recupera mais. Denuncie. Não aceite agressões. Homem que bate mulher é um fracassado, é um covarde, é um vagabundo, é um safado, é um frustrado, é um infeliz. Acabou, acabou. Procure outra. Se não consegue é porque é incapaz. São homens frustrados que ficam descontando suas frustrações nas suas companheiras, nas suas namoradas. Então, mulherada, não aceitem isso. Denunciem, cadeia. Ou será que alguém vai culpar a mãe? Ah, a culpa é da mãe dele, que não deu educação pra ele. Puta, os caras tudo marmanjão aí já, pô. Tudo já com uma certa idade. Ó, a bateria tá acabando aqui. Olha lá, denunciei meu pai, não foi nada fácil. É assim que tem que ser, é assim que tem que ser mesmo. É assim que a gente vai colocar um fim nessa inversão de valores. Mulher tem que ser respeitada, não deve ser agredida. Ponto final. Se agrediu é vagabundo que não presta. Homens que ficam explorando mulheres, ficam se fazendo de vítimas, ficam, enfim, fazendo coisas horríveis. Tá? Isso é tudo muito triste, pessoal. Nós precisamos lutar contra isso. Tá bom? Por isso que eu abri essa live para vocês, para falar um pouco desses dois problemas que foram retratados nesse meu caso concreto. Esse cidadão ficou preso, prendi ele em flagrante por lesão corporal qualificada pela violência doméstica, por ameaça e por injúria qualificada pela condição da pessoa idosa, que foi contra a mãe. Então ele ficou preso, sem fiança, para ele aprender a ser gente. Ele vai responder pelos crimes dele. É criminoso, como todos os outros. Não tem que ficar diminuindo a gravidade dos crimes. Ficou preso. Ficou preso. Vai aprender um pouco. Provavelmente saiu na audiência de custódia. Eu não vi ainda o processo, porque eu tenho acesso agora. Eu não vi ainda, mas provavelmente saiu. Só que ele vai sair após uma experiência dura. Ficou no cárcere para pensar, para refletir. Bater, xingar a mãe de vagabunda, a mãe idosa. Puta falta de vergonha na cara. Covarde, vagabundo. Tá? Então, desculpem, eu estou sendo bem sincero, pessoal. Normalmente eu tenho um jeito mais formal. Normalmente eu falo mais, sou mais formal. Agora eu estou soltando, rasgando o verbo, porque a realidade é essa, nua e crua. Então,
Desculpem aí eventual excesso, mas eu estou sendo sincero, transparente, tá bom? Todos os direitos dele foram respeitados, ninguém relou nele, mas a lei foi cumprida da melhor forma possível. E é assim que deve ser sempre, tá bom? Bom, tá acabando aqui o meu tempo. Espero que vocês tenham gostado. Tá acabando, na verdade, aqui a bateria. Tá acabando a bateria, tá? Prometo fazer outras lives assim, trazendo casos concretos, para a gente refletir, para a gente buscar evolução social e individual, tá certo? Que bom que vocês gostaram, obrigado pelos elogios, obrigado pelas mensagens de Dia do Professor, muito obrigado mesmo. Contem sempre comigo, quem quiser mandar lá, manda pelo direct, comentários, enfim. Quem não me segue ainda, sigam lá, Instagram, Delta Thiago, YouTube, tenho vários vídeos lá também, Delta Thiago no YouTube, Delta Thiago no Periscope e Delta Thiago com TH também no Snap. Facebook, Delegado Thiago com TH. Obrigado, até a próxima, boa noite, fiquem com Deus e lutemos contra a inversão de valores e contra a violência doméstica. Bora passar o trator, valeu!